Próxima aula é sobre sistema muscular. Então, o sistema muscular, ele é um dos sistemas mais importantes para vocês da área da estética, tá? Justamente para vocês entenderem como funciona uma massagem modeladora, né? Então é importante a gente saber esse sistema. Então vamos começar. O que são os músculos? Os músculos são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e realizam contração, tá? Então essa é a principal função do músculo, realizar contração, que no final vai gerar um movimento, tá? Então aqui a gente tem uma fibra muscular, né, o músculo, né, aqui, e aí a gente tem várias fibras que constituem esse músculo. Então, quem que vai realizar a contração? As fibras musculares. Aqui a gente tem uma sequência, né? Então, a gente começa com as células musculares, cada uma dessas daqui é uma célula. O conjunto de células musculares forma o tecido muscular, que foi o que a gente viu lá em histologia. Então, a gente tem tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e o tecido liso ou não estriado, né? Um conjunto de tecidos forma os músculos e um conjunto de músculos forma o sistema muscular que está presente em todo o nosso corpo. Então, a gente tem 3 tipos de músculo: estriado esquelético, junto ao esqueleto, contração voluntária e rápida, pequena habilidade de se manter contraído. Estriado cardíaco, presente na parede do coração, contração involuntária e rápida, pequena habilidade de se manter contraído. E o músculo liso ou não estriado, parede do intestino, do útero, de artérias, contração involuntária e lenta e grande habilidade de se manter contraído. Essa aula sobre os tipos de tecido muscular já tem aqui no canal que eu coloquei quando a gente falou de histologia. Então, se você quiser dar uma relembrada, volta nessa aula pra gente entender um pouquinho mais, tá? Qual que é a coloração do músculo? O músculo, ele é principalmente de coloração vermelha, né? Devido à presença da mioglobina. A mioglobina, ela é uma proteína que é semelhante à hemoglobina. A gente não viu ainda o sistema cardiovascular, mas nessa semana a gente vai ver. E a hemoglobina é a proteína que está presente dentro dos glóbulos vermelhos, tá? Vermelho devido à coloração da hemoglobina. E a mioglobina é a que está presente nos músculos, né? Mio vem de musculatura, certo? Então, mioglobina. E o peso total dos músculos, 40 a 50% do nosso peso corporal é musculatura. Então, quase metade, pensar 40%, quem tem 50% de musculatura, então metade do peso corporal. Qual a função dos músculos? Produção dos movimentos corporais, estabilização das posições corporais, regulação do volume dos órgãos, movimento de substâncias dentro do corpo, produção de calor. E os músculos são classificados de acordo com a situação, a forma, a disposição das fibras, origem e inserção, que essa daqui vai ser a atividade que vocês vão fazer, função e nomenclatura. Vamos ver o que é cada uma dessas classificações. Começando com a situação. A situação é de acordo com o local em que ele está localizado no nosso corpo. Então, músculos superficiais ou cutâneos, logo abaixo da pele, e a gente encontra na cabeça, no crânio, na face, no pescoço, nas mãos, profundos ou subaponeuróticos. Então, eles se inserem nos ossos, abaixo da face superficial. Então, a gente tem uma musculatura aqui que fica inserida entre os ossos. Próxima classificação, de acordo com a forma, a gente tem músculos longos, curtos e largos. Músculos longos são esses daqui, por exemplo, tá vendo? Ele preenche toda essa região do braço, né? Junto ao húmero. Então, bíceps braquial. Músculos curtos, então, principalmente nas articulações, cujo movimento tem pouca amplitude. Então, principalmente músculos da mão, músculos das mãos, né? Então, olha, músculos curtos. Músculos largos, então eles são laminares, encontrados nas paredes das grandes cavidades, tórax e abdômen. Como exemplo, a gente tem o diafragma, tá vendo? Ele é largo, ele é grande, tá? Próxima classificação, disposição das fibras. Então, a gente tem
músculos reto, transverso e oblíquo, tá? Então, a gente tem como exemplo aqui, ó, reto, paralelo à linha média. Então, o reto, olha, tá vendo que as fibras, elas se alinham, elas são dispostas, compridas, tá vendo? Então, reto. Transverso, perpendicular à linha média. Então, o transverso, olha, ele fica dessa forma. Então, ele tá perpendicular, né? Vocês entendem o que é paralelo, o que é perpendicular, né? Então, o perpendicular, ele cruza de uma forma que a gente tem um ângulo de 90 graus entre esse cruzamento. E o oblíquo, diagonal à linha média. Então, olha, o oblíquo, a gente vê ele que ele faz essa diagonal, tá vendo? Então, aqui a gente tem como exemplo a musculatura do abdômen, né? Então, a gente consegue ver bem a disposição dessas fibras. Próxima classificação, origem e inserção. Então, a origem é o local onde ele está fixado. Então, aqui a gente tem a origem desse músculo. E a inserção é o local onde ele se fixa e ele é móvel, tá? Então, aqui a gente tem, além da origem e da inserção, a gente tem o ventre muscular, que é a carne, que é a parte contrátil, ou seja, que realiza a contração. E a gente tem o tendão, que é a parte que se fixa, né? Tanto na origem quanto na inserção. Então, a origem ela é fixa e a inserção ela é móvel. Próxima classificação em relação à função. E aí a gente tem músculos agonistas, que ativam um movimento específico do corpo, a gente já vai entender o que é isso. Músculos antagonistas, que se opõem à ação dos agonistas. Músculos sinergistas, que estabilizam as articulações para que não ocorram movimentos indesejados. E os músculos fixadores, que estabilizam a origem do agonista. Então, vamos entender o que é isso. Aqui a gente tem um desenho do bíceps braquial, certo? O bíceps braquial, ele é um músculo agonista, né? Quando a gente realiza esse movimento de flexão, o músculo agonista é o bíceps, né? Porque ele tá ativando o movimento, que é de flexionar. Aí a gente tem na parte posterior o tríceps braquial, que ele é um antagonista, que se opõe à ação do agonista. Enquanto que o bíceps, nesse movimento, ele está contraindo, né? O tríceps, ele está relaxando, tá? Então, ele tem um movimento antagonista do bíceps. Já aqui, a gente tem o músculo do ombro, que é um fixador, né? Ou seja, ele estabiliza o bíceps braquial. Com esse movimento, ele está estabilizando para que não ocorra nenhuma ação, né? Que seja, para que ele possa agir eficientemente, para que não ocorra nenhuma outra ação. E a gente tem o braquial, que é um sinergista, que ele estabiliza as articulações para que não ocorra outros movimentos indesejados, né? Então, a gente tem o braquial, que fica aqui no centro, né? Aqui, que ele faz com que esse movimento não cause nenhum problema para as articulações, certo? Então, quando a gente tem um músculo agonista, que é o que está realizando a função, a gente sempre vai ter um músculo antagonista, que vai estar realizando o movimento contrário. A gente sempre vai ter um sinergista, que vai estar protegendo as articulações, e um fixador, que vai estar estabilizando a origem do agonista, certo? Lembra, origem e inserção. Próxima classificação, em relação à nomenclatura, ou seja, o nome. A gente tem alguns músculos que eles são classificados de acordo com a ação. Então, por exemplo, extensor dos dedos, né? Ele vai realizar esse movimento de extensão. Ação associada à forma, então pronador redondo e pronador quadrado, né? Então, de acordo com a forma, redondo, quadrado. Ação associada à localização, flexor, ele flexiona, superficial dos dedos, né? Então, a localização superficial. A forma, músculo deltoide, então a letra grega delta, né? Então, o nome desse músculo vem de acordo com a letra, né? Localização, tibial anterior, então o anterior vem da localização. Número de origens, então bíceps femoral, bi, 2 origens. Tríceps, 3 origens, tá? Então, de acordo com o número de origem. Agora a gente entra num outro tópico, contração muscular. Eu vou deixar um videozinho para vocês entenderem um pouquinho da contração muscular, né?
Então, vamos entender as estruturas primeiro de um músculo. Aqui a gente tem, lembra? Músculo, fibra muscular, que a gente viu no comecinho da aula. Quando a gente abre a fibra muscular, o que a gente tem? A gente tem túbulos compondo essa fibra muscular, tá? Quando a gente puxa esse túbulo, a gente observa essa estrutura. Linha Z, uma banda A e outra linha Z aqui. Essa estrutura aqui, isso aqui é tudo microscópico, tá, gente? Isso tudo é visto em microscopia, a gente não consegue ver olho nu. A gente tem um sarcômero, né? E nessas linhas, vocês observam que a gente tem uma linha azul e uma linha vermelha, uma linha azul e uma linha vermelha. Isso aqui é composto de uma proteína, a troponina, e a miosina, uma outra proteína. A troponina, ela vai andar, digamos assim, por cima da miosina. Ela vai deslizar por cima da miosina. E isso aqui vai constituir o movimento da contração muscular, tá? Então, a contração muscular, ela é basicamente o movimento da troponina sobre a miosina, certo? Então, aqui a gente tem dois tipos de contração, certo? Então, vamos ver primeiro a contração concêntrica, é a flexão, então, concêntrica, flexão. Excêntrica, a extensão, né? E aqui a gente tem uma contração isométrica, ou seja, mantém a contração muscular. Enquanto que a concêntrica, ele tá relaxando, a concêntrica, ele tá contraindo, olha, contraiu. A excêntrica, ele tá relaxando. E a isométrica tá se mantendo igual, certo? Agora a gente vai ver os músculos que a gente vai ter que saber para essa aula de sistema muscular. Os músculos da região do crânio e da face, eles são bem parecidos com o nome dos ossos do sistema esquelético. Então, começando, olha, uma musculatura temporal, occipital. Aqui a gente tem o esternocleidomastoide, não me matem por causa desse nome, tá? Mas é esse nome mesmo dele. Esternocleidomastoide, é esse daqui na lateral do pescoço. A gente tem o trapézio, que é esse aqui da parte posterior das costas, que normalmente pessoas que fazem academia vão saber de cor esses nomes, né? Então, trapézio, esse daqui da parte posterior, tá? Aqui a gente tem o frontal, certo? Aqui a gente tem o prócero, aqui na região acima da narina. Ao redor dos olhos, a gente tem o orbicular do olho, tá? Aí aqui a gente tem o depressor do septo, elevador da asa do nariz, aqui nas laterais. Elevador do lábio, olha só, aqui, ó. Então, aqui ele vai elevar o lábio, certo? Zigomático menor, né? Então, o zigomático maior e o menor e o maior esse mais externo e o maior o mais interno, que tem a ver com o osso zigomático, tá? Por isso o nome dele. Aqui a gente tem o depressor do lábio, enquanto que a gente tem o elevador do lábio, a gente tem o depressor do ângulo da boca. Aqui a gente tem o mentual, que é esse aqui bem do centro do queixo. Platisma, que é esse aqui lateral, tá? Do pescoço. O risório, que tem a ver com o riso mesmo, por isso o nome dele risório, né? Então, riso é esse daqui, lateral. A gente tem o bucinador, que é o da bochecha, tá? Masseter, que é esse aqui mais lateral. O bucinador, ele é mais interno, enquanto que o masseter, ele é mais externo. Orbicular da boca, ao redor da boca, enquanto a gente tem o orbicular do olho, né? Aqui, a gente tem o orbicular da boca. Mais interno, a gente tem o corrugador do supercílio. Então, a gente tem o orbicular do olho, mais externo, e mais interno, o corrugador do supercílio. É importante vocês saberem a nomenclatura desses músculos da face, justamente para quando vocês forem realizar massagem facial, tá? Por isso que é da importância de vocês saberem desses nomes das musculaturas. E aqui a gente tem os nomes das musculaturas do corpo inteiro, né? Então, começando aqui em cima, esternocleidomastoide, que a gente já viu, o trapézio, o escaleno, é esse aqui mais da parte frontal, tá?
o deltoide, que é o do ombro, o peitoral maior, que é esse aqui do peito, o serrátil anterior, tá? O bíceps braquial, bíceps aqui, né, na parte da frente. A gente tem os flexores dos dedos, reto abdominal, linha alba, né, que é essa linha aqui que a gente tem no meio do abdômen, oblíquo do abdômen. Lembra que oblíquo e reto tem a ver com a direção das fibras musculares. O grácil, que é esse da parte interna da coxa, que é aquele que a gente trabalha quando a gente faz aquele exercício, né, abdutor na academia. O quadríceps, que é o músculo mais forte, né, que é próximo da coxa, é na coxa, na verdade, desculpa. O sartório, que é esse músculo que ele cruza, tá vendo? Toda a nossa coxa. Gastrocnêmio, que é esse daqui, da panturrilha, chamada panturrilha, batata da perna, tá? Agora vocês só vão chamar de gastrocnêmio, depois a gente vai ver um outro nome na parte posterior. E o tibial anterior, que é referente à tíbia, né? Que é o osso da perna. E aqui, olhando na parte de trás, nós temos o trapézio, o deltoide novamente, tríceps braquial, né? O grande dorsal, que é esse aqui das costas, glúteo superior, extensores dos dedos novamente, bíceps femoral, enquanto a gente tem bíceps femoral aqui, a gente tem bíceps braquial no braço, né? Aí a gente tem também o bíceps femoral na coxa. E o tríceps sural ou surral, que é esse daqui da panturrilha, certo? Lembrando que tríceps, devido às origens, a gente tem 3 origens no tríceps. Beleza, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para falar do sistema muscular. Prestem bastante atenção na atividade, certo? E qualquer dúvida é só chamar.